Bem, gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 22 de abril de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Estamos com a composição titular hoje, né? Vice-presidente, Dr. Argos Gregório, Samuel de Oliveira Magro e Daniela Rodrigues Gonçalves. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos 3 processos em pauta, uma inscrição para sustentação oral, que é da Pirelli, e o doutor André Menon já está aqui presente. Registro aqui que estive de férias, estou voltando hoje, então, prazer estar aqui com vocês, muito bom estar de volta aqui. Vamos iniciar, então, pelo processo de relatoria do doutor Argos, que desculpe, tem a sustentação, o doutor Argos não tem sustentação. Então, vamos iniciar o processo, por favor, da Pirelli Comercial de Pneus, que é o AIN 5050678. Relator Samuel de Oliveira Magro. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que faça um breve relatório do processo. Em seguida, eu abro a palavra ao doutor André. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, bom dia a todos que estão aqui presentes na sessão. E o caso, senhor presidente, é uma única infração, que é de efetuar, em hipótese não permitida pela legislação, transferência de crédito de ICMS no montante de quase 4 milhões de reais em 4 de agosto de 2020, através da nota fiscal número tal, para a empresa Pirelli Pneus Limitada, inscrição estadual, CNPJ, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Houve transferência de crédito de ressarcimento sem os devidos vistos fiscais, em desacordo com o determinado no artigo 270.2 do RICMES, nos termos do artigo 9º da Portaria CAT 58 de 2015, combinado com o parágrafo 2º do artigo 9º da Portaria CAT 17 de 99. Então, senhor presidente, é um caso, apenas uma acusação, transferência de crédito de ressarcimento de ICMS, em que, segundo a legislação, era necessário o visto, né, do posto fiscal que não foi obtido pelo contribuinte. Essa é a acusação. Posso passar a palavra, então, aí ao doutor André, se for do seu entendimento. Obrigado. Doutor André, foi feito o relatório, então o advogado está com a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos. Doutor André, pode com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Vou pedir licença só para projetar uma apresentação bastante objetiva aqui. Então, como bem relatado, né, trata-se de auto de infração que visa a cobrança de ICMS, acrescido de multa de 50% do valor do imposto, em razão de pretensa transferência indevida de crédito para o estabelecimento industrial do Grupo Pirelli. A Pirelli Comercial é uma empresa que tem como atividade o comércio de pneumáticos, então, considerando que parte significativa das suas operações estão sujeitas ao ICMS-ST, e não raras vezes as operações de saída são para operações interestaduais, para clientes localizados em outros estados da federação, existe aqui o fato de adoprocimento não realizado, que habilita a empresa, nos termos do 150, parágrafo 7º da Constituição Federal, a exigir aqui a imediata e preferencial restituição da quantia paga. Com relação ao Estado de São Paulo, ele disciplina o procedimento de transferência dos créditos no artigo 270, inciso 2, e tem efetivamente uma previsão ali de necessidade de visto fiscal. Esse visto, a transferência, na verdade, foi operacionalizada antes da conclusão desse visto e foi, então, lavrado o auto de infração. Ocorre que a Pirelli, ela trouxe diversos argumentos questionando essa cobrança. Os principais argumentos são, primeiro, existe efetivamente um direito com relação a esse crédito. Não foi feita, como a gente pediu, uma perícia para analisar se esse crédito seria ou não devido. Mas esse crédito ele é efetivamente devido e a Pirelli entende que não é possível que uma norma de direito instrumental obste um direito material em específico com relação a uma norma constitucional, que é o direito de ressarcimento do ICMS-ST. Um segundo ponto
é que, como eu mencionei, a Pirelli ela foi autuada em razão, cobrando-se, na verdade, o ICMS dessa operação. Só que não existe ICMS nessa operação. Essa operação foi uma operação de transferência. O que poderia ter sido feito é a aplicação de uma multa por não observar determinado requisito ou não se operacionalizar a transferência desse crédito. Cobrar o ICMS como se essa operação fosse tributada nos parece que supera aqui os limites tanto constitucionais quanto legais do ICMS, porque essa operação não é um fato gerador de ICMS. E nem se alegue que essa operação, o Estado de São Paulo cobra a glosa como se fosse imposto, de modo a legitimar o valor apropriado como crédito no destino, porque foi lavrado um outro auto de infração em face do destinatário desse crédito. Então, note, nós temos um valor de ICMS-ST que foi pago indevidamente, a Pirelli emitiu uma nota fiscal de ressarcimento, foi cobrado um valor de ICMS em razão dessa transferência e foi cobrado um valor de ICMS com relação ao recebimento dessa nota fiscal pela Pirelli Industrial. Então, nós temos aqui um pagamento indevido, fruto do fato gerador presumido não realizado, uma cobrança de ICMS em hipótese não permitida e uma outra cobrança de ICMS no destinatário. Estou falando de 3 pagamentos indevidos nesse caso, doutores. Esses pontos foram trazidos em sede de impugnação e eles sequer foram analisados pela decisão de primeira instância. Então, nosso primeiro argumento de mérito de preliminar aqui é a nulidade da decisão recorrida em razão de sequer analisar esses pontos. O segundo argumento de preliminar é a necessidade aqui de observância do procedimento de análise fiscal prévia. A Pirelli ela é um contribuinte classificado na legislação do Estado como a mais, e ela sequer teve oportunidade de se autorregularizar com relação a esse ponto. E note que argumentar, como disse a decisão recorrida, de que ela foi sim instada, tanto é que ela foi intimada para apresentar o visto, isso não é um procedimento de autorregularização. Já havia sido instaurado um processo de fiscalização e ela foi intimada para apresentar um visto. Ela não foi oportunizado ali, não foi a ela oportunizada uma autorregularização. Então, é um segundo ponto aqui de nulidade. O terceiro ponto é a questão da inversão do ônus da prova, porque, como eu mencionei, esse é um crédito legítimo. A Pirelli ela teve operações interestaduais sujeitas ao ICMS-ST que resultaram em fato gerador presumido não realizado, de modo que o valor do ressarcimento é um dever do Estado. Isso sequer foi analisado. Foi visto apenas a questão da ausência desse visto e, considerando esse aspecto formal, foi cancelada, foi anulado ali, né, esse procedimento, considerando a cobrança do ICMS dessa operação. E, por fim, em preliminar ainda, a precariedade da ação fiscal, porque, novamente, não foi analisado ali a legitimidade desse crédito, não foi analisado que efetivamente esses valores seriam devidos. Com relação ao mérito, caso superados os argumentos de preliminar, a Pirelli ela ressalta novamente a impertinência da cobrança desse imposto, porque a gente não está falando de um cenário em que há um fato gerador de ICMS nessa saída, e a gente também não está falando de um cenário em que a cobrança do imposto se dá para legitimar o crédito no destinatário, porque o destinatário foi autuado no auto de infração 50.23.897-8, exatamente em razão do recebimento de ICMS. Então eu tenho, além de um fato gerador presumido não realizado, do ICMS-ST que foi recolhido indevidamente para o Estado de São Paulo, 2 outras novas cobranças de ICMS autônomas, né, em valores iguais ali relacionados aos mesmos fatos geradores. Um outro argumento de mérito que nos parece relevante é a questão de que estamos de fato falando de um recolhimento indevido ao Estado de São Paulo, em razão do fato gerador presumido não realizado. A Constituição Federal impõe esse ressarcimento. Não nos parece crível que uma norma formal, né, de direito instrumental, possa se sobrepor a uma norma de direito material. Então, o que a gente pugna desde o início aqui é que seja feita uma análise com relação à legitimidade desses créditos, o que não foi feito até ao momento. Outro ponto que nós trazemos é que não existe aqui um óbice para o Estado de São Paulo em realizar a fiscalização. O fato de a gente não ter aguardado o visto do posto fiscal não faz com que não tenha havido ali a prestação das informações
à Secretaria de Fazenda, mesmo porque na vigência da legislação atual, os lançamentos eles são operacionalizados dentro da FD também. Então, a fiscalização, o Estado de São Paulo, tiveram acesso a todas as operações que foram objeto de faturador presumido não realizado, tiveram acesso aos valores que foram lançados como ressarcimento, seja na Pirelli comercial, a hora autuada, seja na Pirelli industrial, recebedora dos créditos. Então, não nos parece aqui que a oposição de visto no documento fiscal seria equivalente à ausência de prestação de informações. E, por fim, novamente, a questão da categoria a mais da recorrente no programa Nos Conformes. O Estado de São Paulo editou esse programa exatamente para trazer uma proximidade maior com os contribuintes, em específico os contribuintes classificados como a mais, que são os contribuintes que zelam pelo cumprimento de seus deveres materiais, instrumentais, né? Então, não nos parece crível que a Pirelli, que tem uma nota a mais, não possa fruir desse programa e seja tratada, de fato, como se fosse um devedor contumaz, como se ela tivesse querido lesar os cofres públicos. De modo algum isso aconteceu. Tanto é que todas as informações estão nas suas obrigações acessórias. Então, por conta de todos esses pontos, a Pirelli ela pede, seja em sede de preliminar, seja em sede de mérito, que seja cancelado esse auto de infração ou cancelada a decisão de primeira instância para que seja oportunizada uma nova análise dos documentos e argumentos apresentados. Obrigado, estou à disposição para dúvidas. Obrigado, doutor André. Cumprimento aí pela clareza aí de sua exposição. Eu passo então a palavra ao ilustre relator para manifestação. Obrigado, senhor presidente. Bom, na verdade, eu queria também parabenizo, né, o doutor André, porque ele conseguiu sintetizar aí nesses minutos todo o seu recurso ordinário, né, nesses pontos aí. E eu confesso, senhor presidente, que eu queria ouvir a sustentação antes de apresentar meu voto, de maneira que eu devo trazer meu voto para a semana que vem. Então, eu pediria que o senhor devolvesse o processo para a relatoria, para que eu traga... Penso que agora já posso fazer o voto para a semana que vem. Se não para a semana, no máximo para outra semana, vai depender aqui da agenda que a gente vai discutir no final, né, da sessão. Tá bom. Bom, então, doutor André, o Samuel está pedindo para retirar o processo para melhor análise, né, diante da apresentação de sustentação oral. Então, estou devolvendo o processo para a relatoria. Então, o processo sai de pauta e brevemente, então, entrará novamente em pauta para prosseguimento do julgamento, ok? Combinado. Obrigado, doutores. Boa semana. Obrigado, doutor André. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Vamos, então, ao Gerson Conte, relator, doutor Argos Magno de Paula Gregório, o AIN ao 5051, 418. Não há inscrição para sustentação oral, então eu passo a palavra diretamente ao doutor Argos para proferir o seu voto. Doutor Argos, com a palavra. Presidente, bom dia, obrigado. Quero cumprimentar aqui os meus colegas, doutor Samuel, doutora Daniela, doutora Luciana Carvalho, pela representação fiscal, àqueles que nos dão suporte, especialmente Oswaldo, Hélio e Jailson, e a todos que eventualmente estejam assistindo esta sessão. Presidente, este caso é um caso muito simples, é um caso de recurso de ofício, em que a decisão de primeiro grau, ela não entrou no mérito pelo fato de que haveria uma concomitância da matéria objeto do presente AIN com uma discussão no judiciário. O que se apreciou em primeiro grau foi efetivamente a incidência de penalidades, vale dizer, de juros e multa, enfim, no caso só juros, sobre o presente auto de infração. O juiz de primeiro grau, como eu já frisei, não analisou o mérito, mas, com relação aos juros, afastou a incidência de juros, porque havia a comprovação nos autos do depósito judicial do montante integral, então discutido, né? De antemão, eu já antecipo aqui a minha posição no exato e mesmo sentido de não incidência de juros ou multa em casos em que foi depositado e comprovado o valor integral, né, em depósito judicial.
Portanto, esta é a minha posição. A representação fiscal, assim tinha o dever de ofício de fazê-lo, apresentou as suas razões de recurso, dizendo que, levantando a tese de que não a incidência de juros e multa, ela ficaria, no caso do depósito integral, restrita apenas à não incidência de multa, que seria a penalidade, e não de juros, que seria ali algo como apenas uma correção, enfim, opinião esta da qual eu divirjo frontalmente, com todas as vênias, mas entendo que já resta mais do que pacificado no tribunal que o depósito do montante integral feito em ação judicial afasta a incidência de juros e multa. Bom, em respeito aqui aos que eventualmente nos assistam, eu vou ler rapidamente meu voto, está muito curto, né, dada a clareza aqui da matéria. Então, se o presidente me permitir, eu passo a leitura. Pode ser? Pois não, pois não. Vamos lá. Destaco os termos encontrados nas folhas 226 das razões e recursos de ofício, aviadas pela representação fiscal. Eu vou ler aqui só para que fique claro o objeto. O autuado deixou de pagar ITCMD na qualidade de donatário devido em razão do recebimento de doação de cotas sociais da empresa Casa de Conte Limitada. Houve discordância entre o valor patrimonial declarado pelo contribuinte e o valor apurado pelo fisco. Rememora os termos do relatório do processo trazido no sede de recurso de ofício. Em decisão de primeira instância, o julgador considerou improcedente a cobrança de juros de mora, por ter havido depósito do montante integral do imposto no mandado de segurança número tal, interposto anteriormente à lavratura do AIM, no qual o autuado alega a decadência do imposto. Destaca-se que o crédito tributário foi constituído por meio de lançamento de ofício justamente para evitar os efeitos da decadência, estando com a sua exigibilidade suspensa em razão do depósito do montante integral do débito. É incontroverso o fato de ter o contribuinte realizado o depósito integral do valor do tributo, fato esse descrito, inclusive, na peça exordial. Na exordial, o fiscal diz aqui que o auto de infração está sendo lavrado com exigibilidade suspensa para prevenir os efeitos da decadência, nos termos do artigo 30, parágrafo 3º da Lei 13.457/2009, por conta da medida liminar deferida nos autos do mandado de segurança tal, havendo depósito judicial do montante integral. Relembro que a exigibilidade do tributo se encontra suspensa, nos termos do disposto do artigo 151, inciso 2, do CTN, eu transcrevo. Sendo incontroverso o depósito do montante integral, e em decorrência dele igualmente incontroversa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há que se falar em incidência de juros de mora, em decorrência do artigo 30, parágrafo 3º da Lei 13.457, cuja letra aqui se destaca. Eu cito. Constato que a representação fiscal busca argumentar acerca de que o depósito do montante integral afastaria tão somente as penalidades, o que não alcançaria, em sua tese, os juros de mora, os quais teriam caráter indenizatório e não punitivo. Com todas as vênias de estilo, ouso refutar os argumentos manejados pelo representante fiscal, a quem desde já rendo minhas homenagens. A esse respeito, entendo que tais argumentos não devem sequer ser conhecidos, por força do disposto no artigo 45, inciso 3º da Lei 13.457, eis que a matéria objeto do presente recurso de ofício contraria a súmula deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas. Cito aqui o artigo 45. Será indeferido o processamento do recurso que, 3, contraria a súmula do Tribunal de Impostos e Taxas. Em concreto, refiro-me à letra da súmula 14 de 2018. A lavratura de auto de infração sem incidência de penalidades necessariamente depende do prévio depósito judicial do montante integral do crédito tributário, nos termos do parágrafo 3º, artigo 30 da Lei 13.457. Concluo sem maiores rodeios. Restando em controvérsia a realização do depósito do montante integral do crédito tributário em discussão, qualquer tentativa de se argumentar em favor da incidência de juros ou multa não merece ser conhecida. É como decido. Aponto que esta segunda Câmara Ordinária, em composição diversa da atual, junto à IN 41.22.150, dígito 3, aos 15/9/2020, decidiu a unanimidade no mesmo sentido desse deciso, sendo que contra tal entendimento sequer foi apresentado recurso, o que resultou no chamado trânsito em julgado administrativo, tratando-se, pois, de decisão paradigmática. Por uma ou por todas as razões acima expostas, afianço, pois, o entendimento proferido pelo julgador tributário quando de seu deciso, considerando que o mesmo não mereça nenhum reparo, dado seu acerto. O recurso de ofício aviado não merece, pois, ser conhecido. É como decido. Do exposto, não conheço do presente recurso de ofício. Aliás, isso, não conheço do presente recurso de ofício. É como voto que, ora, submeto ao crivo de meus pares. Portanto, presidente, esse é o meu entendimento. Acredito que não caiba aí grandes discussões, mas, evidentemente, gostaria até de ouvir os colegas. Bem, cumprimento o doutor Argos pelo voto proferido e o processo está em discussão. A representação fiscal pediu a palavra.
Eu queria pontuar que o parecer da representação fiscal, recurso de ofício, eu entendo que ele não contraria a súmula 18, a súmula 14 de 2018, porque a súmula trata especificamente da não incidência de penalidades. E o parecer da representação fiscal, ele aponta que os juros não é uma penalidade. E na medida que os juros não consistem em penalidade, a exigência dos juros nesse auto de infração, ele não contraria a súmula 14 de 2018. Tanto que na Lei 6374 de 89, as penalidades estão previstas no capítulo 5, no título 5, né, das penalidades, e os juros são tratados no título 7, que são os pagamentos, trata do pagamento do débito fiscal. Então, até na própria lei é feita essa diferenciação, os juros não é incluído como penalidade, não é tratado como penalidade na lei, e na medida que o parecer da representação fiscal ele aponta justamente que os juros não pode ser enquadrado como penalidade, ele não contraria a súmula que trata apenas das penalidades. Ficou claro aí a posição da representação, né? Doutor Argos? Não, presidente, só a observação de que, a despeito da bem colocada a posição aqui da doutora Luciana, eu ouso divergir, porque esse tribunal já fixou a tese de há muito, de que, quando se fala em penalidade, está se falando de juros e multa. Né? Tanto assim é que as decisões da Câmara Superior vão sempre no mesmo sentido, seja para conhecimento de recurso de ofício, seja para não conhecimento de recurso ordinário, no sentido de que, olha, suspensão da exigibilidade e não incidência de juros e multa só nos casos em que há o depósito do montante integral. Então, independente de considerar penalidade ou não, o Tribunal de Depósito e Taxas já é mais do que pacífico no sentido de dizer, olha, havendo a questão do depósito judicial do montante integral, não se fala em incidência de juros e multa, não se fala em aplicação de penalidades. Então, ainda que a lei textualmente traga como penalidades a multa e não traga os juros, já é manso e pacífico aqui no tribunal esse entendimento. Mais ainda, como eu citei aqui, esta segunda Câmara, sob outra composição, ali, composição do Douglas, do próprio Dr. Pérez, enfim, decidiu pelo mesmo exato, idêntico solução, que seria o não conhecimento do recurso naquela altura, sequer conhece, porque este assunto contraria a questão da súmula. Portanto, eu vou na mesma linha e ressalto, como fiz no voto, que esta decisão, sequer contra esta decisão, foi apresentado o recurso e ela transitou em julgado, chamado trânsito em julgado administrativo. Portanto, não me parece haver qualquer tipo de controvérsia aqui, presidente. Com todo respeito, entendo o posicionamento da representação fiscal, que vai exatamente no mesmo sentido do recurso, mas com todas as vênias aqui, com todo respeito, ouso divergir. Bem, doutor Samuel pediu a palavra. Sim, senhor presidente. Vamos lá. É que, na verdade, minha discordância aqui com o doutor Argos, ainda que com relação à conclusão é a mesma, para mim, posso estar desatualizado, talvez eu não tenha analisado as últimas decisões aí da Câmara Superior com relação a isso, com relação de juro e penalidade. Para mim, são coisas distintas, realmente não... juro de mora não é uma penalidade, não estaria abarcado. Eu entendo, sim, que não deve ser cobrado o juro de mora nesse caso, porque o depósito, o devido está lá depositado, inclusive rendendo juros e tudo mais. Entendeu? Porque está garantido e porque eu vou falar que não há mora. Né? Não porque o juro de mora é uma penalidade, portanto, seria afastada pelo depósito. Que o depósito que ele afasta, sim, é a penalidade. Está na nossa lei, inclusive, estou tentando abrir, né, para ver exatamente qual é o texto de lei, mas acho que está com algum problema aqui o site do TIT aqui, que eu queria ler textualmente aqui o artigo. Então,
Eu entendo que não, que juros de mora não é penalidade. Aliás, até bom para que eu me atualize com relação a essa jurisprudência do superior. Mas se for esse também entendimento, eu vou discordar do entendimento da Câmara Superior, que realmente não é. Lá juros de mora tem uma definição, inclusive na economia, muito, muito clara, muito precisa, né, que não se trata de nenhuma penalidade. Agora, sim, no caso dos autos aqui, concordo com a posição do doutor Argos, que realmente não deva ser, não há motivo para a cobrança do juro de mora. Né? Da penalidade é indiscutível, né? Da multa é indiscutível. Que você tem lá 20%, no caso do ITCMD, uma multa de 20% só pela mora. Essa é incabível. Isso é penalidade, né? Por não pagamento no prazo do imposto. Agora, a atualização para o juro de mora, né? Não a atualização, né? Mas a cobrança de juro de mora a partir daí, eu entendo que no caso ela está obstada porque esse depósito não foi pago, mas foi depositado lá atrás, e se a fazenda for vencedora lá na ação judicial, ela vai receber esse dinheiro, vai levantar esse depósito a favor desde então, né? Com a atualização desde então. Então, por esse motivo, né, acompanho o doutor Argos na sua conclusão, lá no seu entendimento, né? Acho que ele quer retomar a palavra aí. Mas era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Doutor Argos, com a palavra. Não, presidente. Algumas rapidíssimas considerações. Em momento algum se afirma que juros é penalidade. O que se fala e a rácio de todo esse argumento, que não é meu, é a seguinte: havendo depósito judicial, que é lá no Poder Judiciário corrigido, qualquer outra correção e cobrança de correção tem o caráter de penalizar o contribuinte. Então, não é penalidade definida na lei, porém, uma vez que o dinheiro já está sendo corrigido por lá, uma dupla correção e cobrança aqui se transforma em penalidade. É esse o raciocínio, é essa a rácio, e é por isso que é afastada. Agora, a questão não é nem essa. Dois pontos aqui que eu lanço luzes. O primeiro, independente de se tratar de aplicação da súmula ou não, ou de se considerar penalidade ou não, a representação fiscal pede o restabelecimento dessa cobrança. Portanto, há aqui uma incoerência de argumento. Não, olha, desculpe, eu não entendo que seja penalidade, mas eu peço a cobrança. Com relação a isso, acho que não existe dúvida. Este pedido de retorno de cobrança desses juros é absolutamente descabido, com todas as vênias, mas assim, né? Então, a discussão não desvia para a questão de ser penalidade ou não. A questão é, o recurso de ofício pede o restabelecimento da cobrança, absolutamente descabido. Bom, e o segundo ponto este entendimento é um entendimento que tem aqui sido dado na Câmara Superior e que eu busquei uma decisão paradigmática dada por esta segunda Câmara, de composição em que também fazia parte, como eu citei aqui, o presidente. Se eventualmente o presidente mudar de opinião, eu não tenho problema algum de conhecer o recurso e negar provimento. O resultado é o mesmo, não faz diferença alguma. Como eu disse, o objeto que é o pedido de restabelecimento de juros é absolutamente descabido. Portanto, não faria diferença alguma para mim, não tenho qualquer problema relacionado a isso, de mudar, se assim a Câmara entender, se o presidente entender, mas é que tem uma decisão, como eu disse, já transitada em julgado e que não se recorreu, aonde foi dado o não conhecimento, justamente pelos mesmos fundamentos. Fica ao seu critério, presidente. Por mim, eu tenho o entendimento de que você não pode autuar por juros se o depósito é integral. Isso tem um entendimento pacificado do STJ a respeito disso. Quando o depósito é integral,
Você não pode cobrar juros porque está integral. Seria uma penalidade, né? Então, você está penalizando o contribuinte. Eu acho que isso é tranquilo, a Câmara Superior também vai nesse sentido, concordo, doutor Argos. A única divergência minha é que eu conheceria e negaria provimento, em vez de só não conhecimento. Por quê? Nessa decisão paradigmática que você indicou, na verdade, ele não conheceu da parte do mérito, porque havia concomitância. Mas essa decisão paradigmática aqui, ela conheceu e negou provimento para afastar a multa, né? Não. Desculpa, presidente. No caso, era um recurso misto. Com relação ao recurso ordinário, é exatamente o que o senhor está falando. Com relação ao recurso de ofício, não se conheceu do recurso de ofício que pedia o restabelecimento de juros. Deixa eu ver aqui, peraí. O voto do doutor Douglas, acompanhado à unanimidade pela Câmara. Como eu disse, se o presidente reforma ou dá um novo entendimento à questão, eu não tenho problema algum. É que é uma questão de coerência, talvez. Se ele reformar, eu mudo aqui. Inclusive, faço isso agora, rápido. O resultado é o mesmo, não traz qualquer prejuízo para qualquer das partes. Tem razão. Teve o recurso de ofício aqui também. Porque conheceram por causa da incidência de juros e multa. Deixa eu ver aqui. Espera um minutinho só. Deixa eu ver. Deixa eu só perguntar para os colegas aqui se a divergência está no conhecimento ou não conhecimento. É isso? É essa a divergência ou a conclusão final, doutor Argos? Eu não estou... Na verdade, o que eu pontuei foi especificamente em relação ao não conhecimento do recurso e que ele afrontaria a súmula porque os juros não trata de penalidade. Entretanto, eu concordo com o que o doutor Samuel pontuou de que o recolhimento foi feito já com juros e multa incidentes até o momento, devidos até aquele momento do recolhimento, e que realmente não deve haver exigência de juros a partir daí. O que eu estou discutindo é a fundamentação do afastamento dos juros. Não porque o auto deve ser lavrado sem exigência de penalidades, porque os juros não consistem em penalidade, mas porque os juros devidos foram recolhidos no momento do depósito que foi realizado. A minha discussão é especificamente em relação a esse entendimento. Não ao mérito especificamente. Exatamente, não ao desfecho final do julgamento dos juros. Entendo correto o afastamento, mas a fundamentação que leva a esse afastamento. Eu havia pedido a palavra justamente para apresentar o entendimento que é exatamente esse que a Luciana colocou, que acho que se aproxima com o que o doutor Samuel colocou também, que este apelo ele é de ser conhecido e não provido. Por quê? No montante do depósito integral, como acabou de dizer a doutora Luciana, foi feito o depósito suficiente para os débitos devidos até o momento. Não é devido nenhum juros a mais. Porém, estes juros cobrados no auto de infração não se confundem com penalidade. Não é multa demora, né? Uma multa demora quando você entregou uma declaração atrasada, você aplica uma multa demora, como que acontece lá no imposto de renda, né? Quem atrasou paga lá uma multa de mora, né? Um exemplo bem simples. Mas não se confunde, os juros é a atualização pelo pagamento moroso. No caso, como não houve pagamento a posterior, porque o contribuinte depositou, ele depositou naquele montante o que era devido. A conversão desse depósito em renda para o Estado, caso o Estado venha a ganhar o litígio lá na Justiça, ela é suficiente e vai cobrir os juros como que aquele depósito rendeu. O assunto está encerrado. Então, a questão realmente é o fundamento do motivo pelo qual foi afastado, ele é de ser conhecido e não provido, mas não por esse fundamento, não é o caso de não conhecimento. Eu acho que a questão realmente é o fundamento da decisão, como disse a doutora Luciana, e acho que é também o posicionamento do doutor Samuel, pelo que entendo, né, doutor Samuel, que não se confundem, são coisas distintas, e a súmula não se aplica mesmo a esse caso.
Eu queria fazer uma ponderação aqui, que é o seguinte, pode até ser de um aspecto acadêmico, mas os juros, ele é uma reposição, ao contrário da correção monetária, é uma reposição aí da perda, né? Ele tem caráter indenizatório e tal, e aí pode-se dizer que ele teria um viés sancionatório, e por isso... só que nós não podemos esquecer, assim, eu estou agora aqui entendendo que é o seguinte, a partir da súmula 10, nós temos que está correndo, né? A partir de 2017, nós temos na composição da Selic, nós temos talvez Doutor José Orivaldo, para mim aqui travou. Prudente, porque aquela decisão eu não ouvi, doutor José Orivaldo. Da súmula 10 antiga. Desculpa, o senhor ficou travado. Os últimos 30 segundos, já travou de novo. Os seus últimos 30 segundos bem agora? Fala, travou e a gente não conseguiu ouvir. Acho que a parte mais importante do seu raciocínio ficou travada e nós não ouvimos, doutor José Orivaldo, desculpa. Você está falando, olha, a partir da taxa Selic, a partir daí começou a travar. Porque a partir da 2017, o crédito tributário está sendo corrigido pela Selic. A Selic é composta de correção e juros. Quando foi dada aquela decisão lá do colocou a primeira parte, foi analisado o recurso de ofício, não conheceu, realmente foi igual aqui, só que a súmula não tinha ainda alterado, né? Então, acho que seria, doutor Argos, seria assim, na minha compreensão, né, dentro da vigência da atual súmula 10, né, que aplica a Selic, talvez fosse o caso de conhecer e negar provimento. Eu acho que seria mais adequado na realidade de hoje, né? Peço por gentileza, então, de me habilitar a edição, que eu já mudei o voto aqui, já está feito. Como eu disse, não muda absolutamente nada. Mas muda tudo. Não muda nada, mas muda tudo. Mesmo. Não muda absolutamente nada. Muda. Mas sabe o que acontece, doutor José Orivaldo? Eu entendo o raciocínio de que os juros, ele tem um componente, esses juros que a Fazenda aplica, ele tem um componente sancionatório, mas olha que interessante, este contribuinte que fez o depósito não merece ser sancionado desta forma, porque embora ele tenha, esteja discutindo, ele não ficou de posse desse numerário, ele depositou. Sim. Portanto, não é justo que ele receba o mesmo tratamento daquele que se manteve em posse do dinheiro. Sim. Então, faz todo sentido que o tratamento a ele seja diferenciado. E a Fazenda terá que se conformar e se satisfazer exclusivamente com a atualização que este depósito recebeu. É muito justo e muito adequado no meu raciocínio. Com relação a esse ponto, acho que ninguém diverge, né? Não. Doutor, já está alterado. Eu vou só ler, então, a modificação aqui. Evidente que modifiquei a ementa e a conclusão, mas eu vou ler só o trechinho alterado, que é uma frase. Citei a decisão, o entendimento do tribunal, citei, inclusive, a súmula, mas coloco, concluo sem maiores rodeios. Estando em controvérsia a realização do depósito do montante integral do crédito tributário em discussão, qualquer tentativa de se argumentar em favor da incidência de juros ou multa não merece guarida. Ainda que entenda mereça ser conhecido, o presente recurso de ofício não merece ser provido. É como entendo. Coloco aqui. Por uma ou todas as razões se me exposta, afianço, pois o entendimento proferido pelo julgador tributário, quanto sua decisão, considerando que o mesmo não mereça nenhum reparo, dado seu acerto. O recurso de ofício aviado não merece guarida. Do exposto, conheço do presente recurso de ofício e a ele nego o provimento. Eu acho que estamos de acordo, então, agora? Sem qualquer problema. Eu ainda acho, desculpa, que como aqui fala que não há que se falar incidência de juros de mora em decorrência do artigo 30, e o artigo 30 trata do afastamento das penalidades, eu entendo que a fundamentação ainda está um pouco tratando os juros como penalidade, mas, enfim, é o que eu falei, o entendimento é que
os juros não devem ser cobrados, uma vez que ele já foi recolhido no momento do depósito realizado. Se está negando provimento, né? Porque não deve, Sim, mas deve ser cobrado. Então, uhum. Porque senão seria não conhecimento, né? Exato. Não seria não conhecimento. Não, mas eu entendo a preocupação da doutora Luciana, é o seguinte, que o fundamento para o não conhecimento é a aplicação... Não é mais não conhecimento. Não. O fundamento para o não conhecimento é a aplicação da súmula 14. Vocês estão falando que a súmula 14 não se aplica ao caso, entendeu? Então, não adianta eu manter o fundamento, olha, da súmula 14 e só tirar a parte dispositiva, entendeu? O que é Gente, com todo respeito, leia o voto. Eu não estou dizendo que não se aplica ao caso. Eu estou dizendo que já decidiu o tribunal nesse sentido e que, mesmo assim, eu entendo que cabe conhecimento. Eu não estou dizendo o que vocês estão afirmando. É só ler o voto está curtinho. Não, mas eu já estou lendo aqui de novo. Eu não estou dizendo não se aplica ao caso. Eu não estou afirmando nada. Eu estou dizendo que o tribunal já entendeu nesse sentido e que, mesmo assim, eu modifiquei, mesmo assim, eu dou conhecimento, mas nego o provimento. Então, aqui está, qualquer tentativa de argumentação em favor da incidência dos juros ou multa não merece guarida. Guarida, não estou dizendo que não merece conhecimento. Estou dizendo que não merece provimento. Ainda que ele entenda que não seja caso de conhecimento, o presente recurso não merece ser provido. Vejo aqui contradição. Sinceramente, viu? A questão da incidência da súmula... Tudo bem, ele colocou aqui a súmula 14, mas e teria que excluir súmula 14, mudar aqui tudo, mas eu acho que ele está claro aqui no voto do relator que ele está dizendo que não merece, não tem fundamento a cobrança de juros, portanto, não merece ser provido. Ressalvado o conhecimento pessoal, o entendimento pessoal de que seria caso de não conhecimento. Sinceramente, não vejo aqui... Não, eu também não vejo, senhor presidente, só estou colocando que entendo o posicionamento dos... Porque a questão é que, e entendo a preocupação é o seguinte, porque os votos é o que ficam, né? Ou seja, a argumentação é o que fica. Inclusive, olha só, nós estamos utilizando nesse julgamento uma jurisprudência anterior. Então, eu não tenho nenhum problema, eu vou acompanhar o doutor Argos com essa redação, né? Mas eu entendo a preocupação do doutor Luciana, porque aí vai se solidificando, né, no nosso caso, né, no TTT, mas vai a questão do judiciário, por exemplo, a questão da algumas teses que vão se reproduzindo, e no final das contas ninguém nem pensa mais sobre a tese, né, e uma tese que não tinha nada a ver com a matéria, né, inicial, né, vai se reproduzindo, mas, sim, não quero nem entrar mais em outras questões, mas eu não tenho nenhum problema. Por mim, já pode ir para a votação e eu acompanho aí, doutor Arco, sem nenhum problema. Bom, se alguém estiver desconfortável, dá para fazer preferência também, né? Questão aí também, né? Não tem problema nenhum. Estamos aqui com o adiantado. Então, Podemos seguir, senhor presidente. Então, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido, negado o provimento nos termos do voto relator.
Então, julgamento encerrado. A votação foi unanimidade. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Continental Brasil Automotiva. Doutora Daniela, não tem inscrição. A senhora... Eu vou pedir para retirar de pauta, senhor presidente. Retirar de Devolver para pauta. mim, por favor. Para o relator ou para a pauta, hein? Devolve para mim, porque quando manda para a pauta eu não vejo ele depois, aí acabo não conseguindo mandar ele, não incluindo aqui nas pautas. Então, tá bom. Então, a pedido da ilustre relatora, a doutora Daniela, eu estou devolvendo o processo para o relator. O processo sai de pauta, então. O processo está saindo de pauta. Então, com a retirada de pauta da Continental Brasil, nós encerramos, então, a pauta de hoje. Então, nós estamos, então, aqui... Declaro encerrada a sessão de hoje, então, né, da segunda Câmara Julgadora. E sessão encerrada no EPAT. Estou vendo a pauta aqui. Vamos lá. 2 processos retornados ao relator, um processo julgado. E parece, então, que está tudo em ordem. Então, diante disso, peço que o Oswaldo encerre a sessão. Agradeço a todos aí pela sessão. Muito prazer estar aqui de volta com vocês. E até a próxima.